Meu nome é Ricardo Sobreira, sou orientador social, ator, e hoje eu dirijo a Cia Beiradeiros em Cena. Mas antes de chegar na Cia Beiradeiros, eu queria falar um pouquinho da trajetória, a toda essa caminhada até esse momento. Em 96, a gente montou o primeiro grupo, que foi o Francis Vida. E nesse período, eu tinha feito uma oficina de 3 meses no antigo Cine Teatro Gadelha, E então, quando eu terminei essa oficina, saí com um pensamento, de montar um grupo de teatro onde eu pudesse trabalhar essa questão da arte. Nesse período, eu participava da igreja, era seminarista, e numa conversa com Dalmir Cornélio e Antônio Lacerda, que na época a gente trabalhava juntos na igreja, eu propus a eles essa necessidade de a gente montar um grupo jovem na comunidade, mas que fosse um grupo que a gente trabalhasse arte e evangelização. A gente utilizava os versículos da Bíblia, para montar esquetes, e essas esquetes a gente apresentava em igreja, a gente apresentava na comunidade. E quando a gente desceu para a comunidade, a gente procurou o presidente do bairro na época, que era Rogério da Sucan, Ele tinha uma sede, que era uma casa que ele tinha alugado na comunidade para reuniões e encontro da associação. E uma dessas reuniões, a gente expôs essa necessidade, essa vontade de montar esse grupo jovem. Ele adorou a ideia, e nos abraçou, apoiou demais. E nesse momento, a gente criou uma estratégia de como a gente ia trazer esses jovens para esse grupo. E aí eu pensei numa ideia de montar uma esquete teatral e que essa esquete fosse apresentada de frente a esta sede. E assim foi feito. A gente montou essa esquete e à noite a gente apresentamos de frente a essa sede. Os jovens da comunidade se juntou, a comunidade em peso para assistir essa apresentação. E no final da apresentação eu expus, eu avisei, no caso, o pessoal que estava lá presente, aos jovens, que a gente estava montando um grupo jovem e que no final da apresentação, quem se interessasse, nos procurasse para fazer inscrição, para participar. E para a gente foi muito legal, porque nos pegou de surpresa. No dia seguinte, muitos jovens nos procuraram, e aí a gente acabou fazendo a inscrição desses jovens. Lembro que era de 20 jovens, acho que foi 20 jovens que se inscreveram inicialmente, E a gente sentou nessa sede, e aí a gente começou a propor nomes, para esse grupo. Foram vários nomes, e lembro que o nome que ficou, o nome que todo mundo gostou, foi o Francis Vida. Francis de São Francisco, que a gente era muito devoto de São Francisco, e Vida. Então fechou Francis Vida. E aí, com o grupo formado, a gente começou a fazer trabalhos na comunidade de evangelização, e cada encontro a gente sempre montava alguma coisa para apresentar, e esses jovens estavam dentro do processo dessas apresentações. Olá, sou Fátima Filha, uma das fundadoras do Francis Vida, junto com Eli Carlos, Lacerda e Dalmir, que na época a gente usou o teatro para resgatar jovens que viviam na rua, viciados, que bebia, em vez de estruturar com a família. Então a gente na época usava o teatro de uma forma de interação, o lado religioso e o lado educacional. E a gente usava as datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, e aí a gente montava as esquetes, marcava as apresentações, convidava a comunidade, e assim o Francis Vida foi crescendo, e assim o Francis Vida foi expondo a essa questão, essa ideia do teatro com a evangelização. E aí, dentro desse processo, surgiu a vontade da gente montar a primeira Paixão de Cristo. E dentro da comunidade tinha uma creche, essa creche era abandonada, e a gente utilizou esse espaço da creche para a gente montar essa Paixão de Cristo. Só que na época a gente não entendia a dimensão, o gasto,
de montar um espetáculo como a Paixão de Cristo. Então a gente foi realmente dentro da garra, dentro da vontade de fazer, e a gente pegou esses jovens e a gente começou a ensaiar, a gente começou a fazer cenário com papelão, a gente saía no comércio pedindo lata de tinta, né? Tudo que a gente encontrava a gente utilizou para cenário, e assim aconteceu a primeira Paixão de Cristo, né, do Francis Vida, né? E eu lembro que a comunidade ajudava de todas as formas. Era uma cortina, era uma cadeira. Então, a comunidade estava sempre presente junto com o Francis Vida, né? E foi um período muito interessante, foi um período que ficou marcante, né, na minha vida, porque a gente deu para os jovens, né, a gente colocou para os jovens essa necessidade, né, de outros caminhos, né, de outras oportunidades, e também trazer eles para conhecer a questão da cultura, a questão do teatro, essa coisa toda. E aí a gente montou a primeira Paixão de Cristo, a gente montou a segunda Paixão de Cristo, sempre na garra, sempre na resistência, sempre na vontade de fazer. Quando a gente chegou em 98, 99, né, o Franzarte acabou se diluindo, né? Então o grupo acabou fechando, né? Até porque na época Dalmi foi estudar para ser padre, foi para o seminário, Antônio Lacerda foi para o mosteiro, ser frade. Os meninos já estavam casando, outros foram trabalhar. E aí também eu tinha uma vontade de montar um grupo mais estruturado e levar os trabalhos, sair da periferia e levar os nossos trabalhos para fora, para que todo mundo pudesse conhecer, né, e valorizar. Então, quando foi em 98, a gente encerrou, né, os trabalhos do Francis Vida, mas que ficou muitas lembranças, ficou muito trabalho, né? Hoje, se você chegar na comunidade, na periferia, se chegar na Armalvina, né, todo mundo vai contar histórias sobre o Francis Vida. Aqui ficava a sede, né, que era um espaço, um vão, né, no caso, e aqui a gente guardava todo o material, o pouco material que a gente tinha na época, né? Com o fim do Francis Vida, né, a gente montou, né, um segundo grupo que se chamou Franzarte. A gente continuou, né, com o mesmo pensamento, que era de trabalhar com jovens, de dar oportunidade, né? A linha continuou a mesma. Só que o pensamento mudou, porque a gente se desligou da igreja, e aí o pensamento desse novo grupo já era de montar trabalhos e sair da periferia, sair da comunidade e ser reconhecido fora dela, né, através dos nossos trabalhos, né? Migrou, né, alguns jovens do Francis Vida, o Franzarte, né, no início do Franzarte, que foi Lacerda ainda ficou, né, ficou ainda um tempo conosco, né? Dalmi ainda também ficou uns dias, mas depois precisou ir para o seminário, né? Carpegiano também ficou conosco, Rossival. E aí a gente precisava de um local para a gente se reunir, né? A gente se reunia nessa casa, né, no tempo do Francis Vida, só que a casa não mais existia. Então a gente seguiu, né, e para a escola do Rômulo Pires, né, que ficava na comunidade. Na época a diretora era da Paz, e em uma conversa com o da Paz a gente expôs essa necessidade de um espaço para a gente continuar se encontrando e trabalhar o Franzarte. Da Paz nos recebeu super bem, liberou o espaço, né? Isso, a gente utilizava o espaço no final de semana, sábado e domingo, e aí a gente levou esses jovens, né, para esta escola. E nessa escola, né, a gente iniciou os trabalhos do Franzarte, no caso, do Franzarte. E primeiro trabalho, né, do Franzarte, a gente continuava ainda com as esquetes, né, e aí o primeiro espetáculo, né, que a gente montou, que deu assim um nome ao Franzarte, que deu visibilidade, foi A Morte de Pité. Nessa época, né, Jailson Lins, né, Jailson entrou dentro do Franzarte, né, Rossival continuou, entrou também umas meninas na época, eu não estou bem lembrando, Socorro, né, entrou dentro do Franzarte nesse período,
E aí eu expus esse texto. Esse texto foi escrito por mim, uma observação, né? Todo artista é observador, então eu comecei a observar uma família, né, que morava vizinho à minha casa, e nessa observação eu escrevi A Morte de Pité, que é uma comédia bem interessante. A gente montou esse espetáculo, né, para apresentar na época no Cine Teatro Gadelha. Mas até chegar no espetáculo A Morte de Pité, a gente continuou fazendo apresentações, né? A gente continuou na comunidade, a gente continuou apresentando em escolas, a gente apresentava muito em escola no início do Franzarte. E a gente precisou sair da escola, porque finais de semana a diretora precisou do espaço, então a gente migrou para o CSU, né? O CSU é Centro Social Urbano, né? E aí a gente falou com a diretora da época, a gente expôs mais uma vez a necessidade de um espaço para trabalhar com esses jovens, né, com esse grupo. Então ela liberou um espaço, né, dentro do CSU, que era uma sala, e dentro dessa sala a gente começou um trabalho, né? Lembro que nesse período a gente começou a trabalhar com outra comunidade, que foi o Conjunto Frei Damião, aqui também, outra periferia. Vieram muitos jovens, né, dessa comunidade, e entrou dentro do Franzarte. Lembro que a gente fez muito trabalho voltado para a questão social, né? Todos os trabalhos a gente apresentava não só nas comunidades, como apresentava nas escolas, convites também. E aí a gente montou o primeiro espetáculo, que foi A Morte de Piteco, né? E aí a gente montou com a cara e a coragem, né? Os móveis a gente saiu arrastando de casa, o figurino, alguém tem uma camisa, alguém tem um vestido, né? E a gente foi juntando essas coisas, né? E a gente montou o espetáculo, né? E aí, em uma das reuniões, a gente decidiu levar A Morte de Piteco, né, para o Cine Teatro Gadelha na época, né, que era o teatro aqui da cidade de Sousa, e a gente ficou 3 finais de semana consecutivos. E para nossa novidade, né, ele lotou os 3 dias, né, os 3 finais de semana foi casa lotada, e o pessoal ria demais com o espetáculo, se identificava, todo mundo falava desse espetáculo dentro da cidade de Sousa, e A Morte de Piteco, até hoje, né, ela é comentada, né, como o melhor espetáculo feito pelo Franzarte. E aí, quando a gente chegou em 2007, 2008, por aí, veio uma nova turma, né? E aí chegou uma nova turma dentro do Franzarte, né? Que foi Guilherme Santana, veio Guilherme, veio Patrícia, então veio Pedro, veio uma turma de jovens, né, dentro do Franzarte, nesse segundo período. E aí a gente montou um espetáculo, né, que era dança e teatro, que era um espetáculo popular, aí tinha coco, né, tinha ciranda. Então foi um espetáculo, para a gente foi um desafio, porque a gente saiu daquele processo de só as esquetes, de só os espetáculos, a gente começou a juntar dança, né, teatro, e aí veio para trabalhar conosco o Manuel Paulo, né? Manuel Paulo era o coreógrafo, coreografava todas as danças do espetáculo, eu entrava com o teatro, né? Sérgio Barbosa também, que era um rapaz que estava chegando de Recife, que também era da área de teatro, adentrou também dentro do processo do projeto. Nesse período, o Centro Cultural Banco do Nordeste tinha inaugurado dentro da cidade de Sousa, né, e a gente propôs o espetáculo, né, para o Centro Cultural, e aí a gente montou o espetáculo e a gente apresentou, né, no Centro Cultural, que foi um espetáculo que foi muito bem recebido, né, a gente apresentou não só no Centro Cultural de Sousa, mas a gente estava apresentando nas cidades vizinhas, né. E aí quando a gente chegou em 2010, no final de 2010, né, o Franzarte fechou as portas, né? E foi bem doido esse fechamento do Franzarte, porque eu tinha me desligado do Franzarte, né? Mas o Franzarte ainda continuou, né? Jailson, na nova diretoria, Jailson ficou como presidente e Manuel Paulo como vice-presidente, né? E aí eu precisei me afastar um pouco nesse período, e aí eles continuaram ainda com o Franzarte, né?
Só que por pouco tempo, né, o pessoal começou a sair, né, houve um desinteresse na época. Aí o Franzartes acabou fechando as portas, né, em 2000, 2007, 2008, por aí, se encerra o Franzarte. Com o fim do Franzarte, né, eu passei acho que uns 3 ou 4 meses, né, em casa, pensando, né, e aí me surgiu, né, a vontade de montar, né, um terceiro grupo, né, e isso aconteceu em 2011, né. Lembro que a proposta desse novo grupo, né, a CIA Beradeiros em Cena, era fazer trabalhos mais profissionais, né, uma coisa mais estruturada, com mais técnica, né, e com mais divulgação, né, e que dentro desse grupo, né, desse novo grupo, a gente pudesse, né, sair, né, da cidade de Sousa e os nossos trabalhos pudessem ser conhecidos em outros lugares, em outros estados. Esse era o pensamento da CIA Beradeiros em Cena. E com a montagem da CIA Beradeiros em Cena, continuou a mesma linha, né, de um grupo aberto, de acolher os jovens, de dar oportunidade, né? Essa linha seguiu nos 3 grupos. E então foi chegando, né, jovens dentro da CIA Beradeiros. Lembro que no início, né, da CIA era eu, Guilherme, Mário Valdivino, né? Então esse pessoal que realmente fundou, né, a CIA Beradeiros em Cena. Olá, sou Guilherme Santana, sou ator e professor de dança. Então, minha história com o teatro foi a seguinte. Eu já entrei em processo no Franzarte, né, na época do Franzarte. Então, eu acompanhava, na época eu tinha uma parceira, eu acompanhava ela para os ensaios. E em determinado momento, faltou um dançarino no espetáculo Nos Passos das Tradições, né, que era o espetáculo do Franzarte, onde misturava teatro e dança. Então, de tanto eu estar lá observando os ensaios, então disseram: Guilherme, tem como você vir nos dar esse apoio? Está faltando um dançarino. Então, eu fui jogado, né, praticamente no teatro, e deu certo, super certo. Eu continuei os ensaios, tanto que teve um componente na época que disse: Guilherme, você podia continuar com os ensaios e se apresentar. Eu disse: topo. Então, a gente continuou no Espaço da Tradição, foi onde eu me joguei no teatro, de verdade. E logo em seguida a gente fez um mini cortejo, né, pelo Centro Cultural, saindo do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora até aqui o Centro Cultural Banco do Nordeste de Sousa, onde eu me vesti de palhaço. Aí pronto, foi daquele momento que eu comecei a dar meus primeiros passos como palhaço. Logo em seguida o Franzarte encerrou as atividades e eu entrei na CIA Beradeiros em Cena, junto com Ed Carlos, com Elton, e a gente fundou a CIA Beradeiros em Cena. E foi onde tive a oportunidade de começar a me apresentar em palco em si, como ator, né? E foi logo com os Palhaços Sem Lona, onde a gente rodou em média 5, 6 anos. E é isso. Depois eu tive uma pequena pausa e agora eu estou retornando novamente para a CIA Beradeiros em Cena, né? E reativando os Palhaços Sem Lona. Depois foi chegando Jaceara, foi chegando mais outros jovens, Jaceara e outros jovens, para entrar dentro do processo da CIA Beradeiros. E aí foi um período de estudo, foi um período de oficinas, porque a gente precisava se estruturar, a gente precisava ter uma base, a gente precisava ter um conhecimento, já que a gente tem um pensamento de montar um grupo mais profissional. Então isso aconteceu em 2011 com a fundação da CIA Beradeiros em Cena. Então, com esses jovens, né, lembrando também de Elton, né, Elton também estava conosco nesse início, e aí a gente precisava de um espaço, né, de uma sede, que a gente pudesse trabalhar, né, os nossos projetos. Então, a gente alugou um espaço, né, esse espaço ficava ali perto da Igreja Presbiteriana, né, aqui na cidade de Sousa, era um espacinho muito pequeno. Então acabou alugando esse espaço, né? E nesse espaço a gente começou a fazer trabalhos, a gente começou a ensaiar, né? E aí surgiu uma oportunidade da gente migrar para uma sede maior, né?
Lembro que na época, Valber Almeida, né, tinha um grupo, um ponto de cultura, né, em um prédio que ficava na estação. Aí ele ofereceu o espaço, né, desse prédio, perguntou se a gente queria alugar para que a CIA pudesse trabalhar, né. Eu aceitei na hora, né, a gente aceitou, e a gente foi para esse espaço, né, que até hoje a gente continua nesse espaço, e chegando nesse espaço a gente começou a fazer trabalhos, né, espetáculos, para a gente sair apresentando. Em uma das conversas com Guilherme Santana na época, né, e Mário Filho, Elton, que foram os primeiros da fundação, né, a gente propôs fazer um primeiro espetáculo, que foi os Palhaços Sem Lona, né, e nesse Palhaço Sem Lona a gente criou os dois personagens, que era o palhaço Cartolinha e Cambotinha, né, a gente escreveu o texto, a gente montou esse espetáculo, né, e esse espetáculo, a primeira apresentação feita desse espetáculo foi num centro cultural, né? Centro que a gente passou duas apresentações, também foi um espetáculo que foi bem aceito, até hoje o pessoal fala muito desse espetáculo. Então, o primeiro espetáculo, depois da formação da CIA Beiradeiros, foi os Palhaços Sem Lona. E a gente ficou, acho que uns 3 anos, né, circulando com esses Palhaços Sem Lona. Depois, com a saída, 3 a 5, acho que foi quase 5 ou 6 anos, né? Que foi muito puxado, né? E foi um espetáculo que abriu portas, né, para a CIA Beiradeiros. Depois desse espetáculo, Guilherme precisou se afastar, precisou seguir os trabalhos pessoal que ele tinha, né, no caso. E aí, com os jovens que ficaram, a gente começou a fazer outros espetáculos. Antes de Guilherme sair, a gente ainda montamos aí no Menino e Seu Estilingue, foi um espetáculo infantil. Depois, com outros jovens, a gente montou o Bobo da Corte, né? 2 Vidas e o Mesmo Destino, né? E então todos esses espetáculos foram feitos dentro da CIA Beiradeiros em Cena. Eu sou Tainan Yarlon e eu sou ator da CIA Beiradeiros em Cena. Bom, eu entrei na CIA Beiradeiros em Cena em 2015 para 2016, mais ou menos por aí. Eu sou um desses jovens que entrou na CIA, entrou no teatro para, enfim, buscar ali meio que uma fuga. E eu comecei nessa época, eu tinha uns 14 anos mais ou menos, e entrei na CIA e segui essa tradição normal da CIA, que quase todo mundo segue, eu acho. Entrei na técnica, aí fui começando a testar, experimentar e passei para o palco. No palco, eu cheguei mais ou menos em 2018, que eu fiz o primeiro espetáculo na CIA, que foi As Proezas de Tião, se eu não me engano, As Proezas de Tião. E lá foi o espetáculo que eu fiz a minha primeira apresentação, que enfim, coloquei em palco, botei minha arte em palco, meu trabalho em palco, e foi muito bom. Assim, o teatro foi meio que um divisor de águas na minha vida, literalmente, porque com o teatro, com as oficinas que o teatro que ele, Carlos, me deu, com os conselhos, eu não aprendi apenas a fazer arte, a fazer teatro. Eu aprendi a me comunicar melhor, a falar melhor, um pouquinho melhor no caso. Enfim, o teatro, a CIA Beiradeiros em Cena, foi um grande divisor de águas na minha vida. Mudou muito, evoluiu muito minha vida. O meu pensamento, a minha busca por sempre me aperfeiçoar mais com a arte. E eu lembro de um momento muito difícil na nossa sede, foi quando a gente foi roubado, né? Roubaram a sede, entraram por cima na época e levaram tudo que a gente tinha comprado com sacrifício, né? Tudo que a gente tinha ganhado até aquele momento a gente investiu. Lembro que era notebook, máquina digital, a gente tinha comprado microfone sem fio, né? E aí quando a gente chegou, né, foi um impacto maior, foi o momento mais difícil, né, que a CIA viveu, foi quando a gente abriu a porta e viu tudo bagunçado e a gente sentiu falta de todo esse material, né? Foi um momento de tristeza muito grande, só que a gente tinha vontade de continuar, porque realmente era o que a gente gostava de fazer. Então a gente lembra uma cena muito que não apaga da minha cabeça, que a gente sentou, né, no chão lá na sede, junto com as coisas tudo bagunçada. Aí eu olhei para os meninos e falei assim: e agora, o que é que a gente vai fazer?
né? Desistir, não, vamos desistir não, vamos continuar, vamos seguir, vamos conquistar tudo que foi nos tirado. Todo mundo ergueu a cabeça, a gente continua a fazer trabalhos, a gente continua a montar espetáculos e, graças a Deus, a gente conseguiu, tudo que nos tiraram, a gente conseguiu comprar de volta, né? E todos os trabalhos da CIA Beradeiros sempre é pautada dentro da questão de trabalho com jovens, de dar formação. Há 2 anos atrás, a gente abriu dentro da CIA Beradeiros uma oficina de teatro. Todos os anos a gente tem uma oficina, a gente ministra uma oficina, a gente convida os artistas da cidade, né, e a gente ministra essa oficina para trazer mais jovens para dentro desse processo. E a CIA Beradeiros nos deu, né, uma abertura para a cena cultural da cidade de Sousa. Então, a gente era o grupo da periferia, a gente era o grupo que não tinha experiência, a gente era o grupo que não tinha base. E aí, com a chegada da CIA, né, a gente começou a abrir portas, abrir janelas e ganhar o reconhecimento, né, a observação de outros grupos, né, de outros artistas da cidade de Sousa. Não foi fácil, a gente passou por muita discriminação, com muito preconceito, porque a gente ouvia muito a questão do grupinho de periferia, do grupinho que faz mangoça, do grupinho que faz baderna, mas nunca o do grupo que faz arte, do grupo que faz teatro, né? E a gente, graças a Deus, a gente quebrou esses preconceitos, né? E a gente deixou bem claro que a gente estava pronto, que a gente tinha base, né? Que a gente tinha condição de manter e segurar um grupo cultural na cidade de Sousa. E assim é a CIA, até hoje, né? A CIA permanece firme e forte. Cada trabalho montado, né, é um sucesso. Cada trabalho montado é casa cheia. O pessoal está sempre perguntando o que o grupo está montando, o que vai ter de novo. Então a gente não para, né? E a gente está montando agora um espetáculo novo, né, um infantil, que é Geração Futurista. A gente está apresentando, circulando com contação de histórias, a aventura de Anansi, e a produção continua cada vez mais. E eu acho que o Franzarte veio para ficar, né? Ganhou espaço, ganhou reconhecimento, e hoje a gente anda de cabeça erguida, né? Eu acho que a trajetória dos 3 grupos até essa chegada, né, não foi fácil, mas, né, eu digo assim, que foi preciso para que a gente pudesse passar as fases e poder estar aqui hoje e dizer que a gente é um grupo que nos mantém firme, forte e resistente, apesar da dificuldade. E aí, quando chegou nesse período agora da pandemia, né, a gente teve um baque muito grande, porque quando a pandemia chegou, a gente tinha muita coisa agendada, né, a gente tinha festivais de teatro em Cajazeiras, a gente tinha apresentações em cidades vizinhas, e aí a pandemia chegou de uma forma sem avisar, e a gente precisou, nesse momento, fechar a nossa sede, né, até porque o momento pedia que todo mundo parasse. Para a gente foi muito difícil mesmo, mas a gente precisou conviver com esse novo, né, com essa coisa diferente. E a gente ficamos com 2 meses com a sede fechada. Depois a gente foi abrindo, lógico, com todos os cuidados, só com o pessoal interno de dentro do grupo, e a gente continuou a trabalhar texto, a gente se reunia para discutir, a gente não tinha como apresentar, não tinha como divulgar nada, mas a gente continuou lá, né? E aí nosso pensamento era, quando tudo isso passar, né, a gente vai continuar aqui, a gente vai estar firme, e quando essa pandemia passar, a gente vai ter trabalhos e projetos para mostrar, né? Eu acho que a pandemia teve um lado ruim de tudo que aconteceu, mas também teve um lado que nos fez parar, pensar, analisar, né, e ver outras visões, né? E esse novo retorno, né, graças a Deus, né, a pandemia está cessando aos poucos, lógico que é necessário continuar com os cuidados, com tudo. E com esse novo retorno, a gente está com, eu gosto de falar sempre nas reuniões, que a gente está com bala
com bala pronto para atirar. Hoje a gente tem projetos prontos, tem espetáculo infantil, a gente tem contação de história. As agendas duplicou, né, nesse retorno e a gente está seguindo com todo o processo, né, da CIA, com todos os espetáculos, né, que está pronto, né, que ainda outros que a gente estamos aprontando, estamos finalizando, né, e praticamente é isso, né. Hoje o Franzartes ganha reconhecimento, o Franzartes hoje é comentado, o Franzartes hoje onde a gente chega, né, o pessoal nos conhece, né, a gente quebrou todo esse preconceito, a gente quebrou toda essa dificuldade, a gente passou todas as fases para hoje a gente ser reconhecido como um grupo realmente que faz arte, que faz cultura e que um grupo que tem condição de sair da cidade de Sousa, né, e levar o nome da cidade para outras regiões, né? Isso está acontecendo agora. Agora é seguir em frente. Eu acho que praticamente essa a trajetória, essa é a história do Francis Vida, do Franzarte e agora a CIA Beradeiros em Cena.